bensound.com. E aí, galera, estamos aqui para mais um MetaCast. Fico feliz quando chega quarta-feira e podemos fazer juntos um MetaCast. Lembrando que o MetaCast leva até você informações que transformam a sua vida. Eu já quero passar para o Jefferson, ele já vai falar dos nossos apoiadores e já vai apresentar também o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos com um tema legal, nós vamos falar sobre evangelismo, sobre missões, sobre ferramentas de evangelismo, vamos falar muito sobre a palavra de Deus e eu tenho certeza que você será edificado. Tá bom? Vamos lá, pastor. Tudo bem, pessoal? Eu quero aqui agradecer primeiramente todos vocês por estarem aí. E hoje nós estamos aqui com o missionário Daniel Freeman. Tenho certeza que nós vamos falar muito aqui sobre a estratégia evangelística que Deus deu para ele e o chamado evangelista que Deus colocou em todos nós. Então não percam esse programa de hoje. Tenho certeza que vai ser muito edificante a conversa que nós vamos ter aqui, o assunto que nós vamos abordar aqui. E eu peço para vocês, compartilhem
essa live, compartilhe esse podcast, mande para todos os seus contatos, mande para os seus amigos, mande nos seus grupos, criem aí lista de transmissão e faça esse programa aqui alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu já quero aproveitar aqui e falar para vocês sobre os nossos apoiadores. Primeiro, eu quero falar da Cacau Show. A Cacau Show fica ali em Tremembé, na rua Ismael Dias, número 303, próximo ali ao Banco do Itaú. E eu tenho certeza que se você for lá, você vai ser excelentemente bem tratado, porque o tratamento que eles têm lá, o atendimento deles é excepcional, e sem contar o chocolate, né? Sem Muito contar bom. o chocolate, que né, não se compara, é muito bom. Eu já experimentei, tenho certeza que você também já experimentou. E passe lá, fale com o Thiago, fale com a Luana, fale com os atendentes, que vão te atender de uma forma muito bem, muito boa. Não deixem de comprar o seu chocolate. Se quiser mandar um pra gente, também pode mandar, que nós estamos aqui para aceitar o Fazer chocolate. a degustação ao Sim. vivo. Falar nisso, o Thiago deu, eu esqueci de ir lá buscar. Velho. Eu falei, ô Thiago, pode rolar uma degustação? Eu falei, lógico, mano, só vim aqui buscar, mas eu esqueci de buscar. Era pra nós estar comendo chocolate Mas, Daniel, agora. fala o que pra um cara desse? Cara, o que eu posso falar pra você, meu irmão? Uma palavra. Corre lá! Duas Vai lá palavrinhas pra agora. te dizer. Corre lá, É. irmão. Parabéns. Vai lá agora pegar. Também nós temos o Espaço Vida Saudável da Herbalife, né? Da Gisele. Fica ali na onde? Na Rua das Noivas, ali em Taubaté. Não deixe de passar lá. Você vai experimentar lá deliciosos chás, deliciosos shakes. E você vai, sem contar que vai ficar fitness também, né? Igualzinho nós. Igualzinho nós. Igualzinho a gente tá aqui agora. Passe lá, fale com a Gisele, Espaço Vida Saudável, e não deixe de experimentar. Eu indico o shake de banana, né? Que uma vez eu experimentei, e o de banana é excelente. Gente, a gente brinca tudo, mas a gente sabe que saúde é tudo e Sim. nós também, como pastores, como servo de Deus, temos cuidado do nosso corpo também, né? Temos passado em especialistas e cuidado da nossa saúde, e a alimentação saudável, a alimentação lá da Herbalife, do Espaço da Gia, é muito importante. É muito bom para a nossa saúde. É que às vezes a gente não vê resultado porque nós não levamos a sério o tratamento. Sim. Mas se você levar a sério uma alimentação saudável, beber água e comer de forma correta, acompanhada por um nutricionista, uma nutróloga, um endócrino, que seja, você vai ver resultado, assim como nós em breve teremos, hein? Funciona Em e breve dá resultado, né? Teremos resultados também, em nome de Jesus, porque precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos lembrar que somos templos do Espírito Santo. Vamos lá, gente. E não basta perder peso, né? Não. Tem que eliminar, porque se você perde uma hora, você acha? Então É você isso tem aí. que eliminá-lo. Temos também a SD+, Escola Técnica de Enfermagem, fica lá em Tremembé, próximo à Praça do Santana. SD+, a escola lá do Samuel e da Dani. E tenho certeza que se você escolher fazer um curso lá, com certeza o retorno será muito significativo para a sua vida. Amém? E eu já quero também aqui apresentar o nosso grande amigo ali, Daniel Freeman. E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo, espero que você esteja assistindo ao vivo agora com a gente. Prazer poder estar participando aqui, né, do MetaCast, para a gente poder falar aí de vários assuntos bacanas, poder aí compor um pouco também as experiências, né, compartilhando. Acho que a gente vai aprendendo uns com os outros, Isso, né? com Acho que certeza. é isso, sempre desse jeito. Ô, Daniel, eu comentei esses dias lá na igreja, e, por exemplo, a igreja onde nós pastoreamos, que é a igreja El Elyon, nós fomos sempre uma igreja muito ativa, fora das quatro paredes. Evangelismo, ação social, sempre fizemos muito. Encontro de inverno, retiro de carnaval e muitos outros eventos. Mas quando chegou a pandemia, que foi um tempo difícil para todos nós tivemos que ficar dentro da igreja, e às vezes não podemos ficar nem dentro da igreja, tivemos que ficar dentro de casa. Foram 2 anos, né? Eu percebi que essa pandemia, ela nos acomodou um pouco, ela nos deixou mais caseiro, e a gente sabe que o propósito da igreja, como o nome mesmo já diz, chamados para fora, eu vejo a igreja como um quartel-general. A gente vai ali, busca
aprendizado, busca comunhão com as pessoas, porque não é só revestimento, poder, como alguns pensam. A gente aprende a viver em grupo, aprende a ter empatia, aprende a conviver com as falhas e dificuldades uns dos outros, e aí a gente vai para a rua para trazer o maior número de pessoas possíveis para Cristo e automaticamente para a igreja. Então, a gente acabou ficando um pouco acomodado, um pouco dentro de casa. Agora nós estamos retomando tudo, mas o papel da igreja é evangelizar. Quais são os maiores desafios, Daniel, que você tem enfrentado, que você poderia pontuar para nós que uma igreja enfrenta ao falar e fazer evangelismo? Cara, é excelente isso, sabe? Porque eu vou responder isso baseado não só no nosso trabalho de evangelismo meu, da minha esposa, da minha casa, mas baseado na nossa escola de missões da Europa, que nós tivemos durante 5 anos. Né? Nós tínhamos em Portugal uma base missionária chamada Conexão Europa, Casa Missionária, e recebemos vários alunos lá. Nós tivemos 12 edições da Escola de Missões Vivência, e os alunos iam até lá conosco para ficar durante 21 dias, e nós apoiávamos igrejas em evangelismo em Portugal, Espanha, sul de França e norte de Itália. Igrejas nativas, né? E tudo que a gente via dos alunos que chegavam, aí eu não estou falando de uma denominação, estou falando de pessoas de várias denominações, mas elas vinham com o mesmo déficit, o mesmo problema. E aí nós começamos a perceber, estando lá, que era crônico, há um problema crônico no Brasil, no sentido de evangelismo. As pessoas, elas chegavam e elas não sabiam o que falar, como abordar as pessoas, o que dizer para as pessoas. A maior dúvida era como eu evangelizo. E aí a gente começou a fazer um estudo sobre isso, sabe? Começamos a pesquisar e tentar entender o porquê isso acontecia. E aí a gente chegou em alguns resultados, que são esses pontos que você perguntou e que eu posso hoje colocar aqui. O primeiro ponto, como nós temos uma igreja muito grande no Brasil, uma igreja que já cresceu demais, ela é uma igreja que parou de falar sobre o plano da salvação, sobre os princípios, sobre a base do evangelho, sobre a morte de Jesus na cruz com intensidade. As pessoas têm dificuldade de ouvir sobre a explanação sobre o plano da salvação, sobre o plano de redenção. É rara uma pregação que exponha o plano de salvação. Sim. O que é pregado hoje na igreja são princípios, valores, vida em comunidade. Por quê? Porque já é uma igreja madura, já é uma igreja que todas as pessoas são convertidas. Então, porque estamos fazendo culto para crentes. Isso, está fazendo culto para crente. Sim. Então, o que era para ser discipulado, de repente, num processo mais intimista de discipulado, de um acompanhamento mais passo a passo, se tornou o tema do púlpito. E aí, o tema do púlpito não alcança o não crente. Aí, a gente tem uma bola de neve aqui, vai entendendo. O cara, ele foi num culto. Aí, ele ouviu uma pregação excelente, por exemplo, sobre finanças. Ou ele ouviu uma pregação excelente sobre alguma questão de caráter. Excelente. O cara ouviu sobre perdão. Vamos pegar um tema lindo? Perdão. O cara ouviu sobre perdão, mas ele ouviu sobre o perdão da alma só dentro do espectro humano, né? Ele não ouviu sobre o perdão na cruz. Então ele se converte, de repente, a uma mensagem que não é cristocêntrica. Ele se converte a uma benéfice, a um benefício. E essa bola de neve gira porque ele vai até aprender sobre Jesus na caminhada, sim, mas ele não sabe expor aquilo que o levou a Cristo. Ah, entendi. Ele não sabe pregar Jesus Cristo. Então, se nós tivéssemos um trabalho de preparação de evangelismo, né, seria melhor nesse sentido de explicar o plano da salvação. E isso rotineiramente. Voltarmos rotineiramente, como se fosse todo culto de ceia, nós falássemos sobre o evangelismo, sobre o plano de redenção de Cristo. Explicasse o pecado, a morte, a vinda de Cristo, o preço na cruz, a ressurreição, o retorno de Jesus.
Se nós fundamentássemos a igreja nisso, teríamos mais pessoas aptas a propagar isso. Porque as pessoas vão acabar falando daquilo que elas vão digerindo, né? Daquilo que elas vão recebendo. E aí, um outro ponto, para a gente até partir para outras coisas, é que nós treinamos a igreja a fazer evangelismo panfletário. Mais o marketing da minha igreja do que necessariamente a pregação do evangelho. Então, eu tenho um monte de panfleto, eu tenho um monte de coisas que tem o carimbo da minha igreja, e eu não ensino o cara a falar sobre o plano da salvação. Eu ensino o cara a entregar um panfleto e convidar para ir no culto. Sim. E a gente espera que ele vá na nossa igreja, né? E eu espero que ele vá na minha igreja, porque eu que estou investindo no panfleto. E tem o carimbo ali da minha igreja. Claro, entendeu? Então, eu estou fazendo mais um marketing da minha igreja, eu estou querendo que haja uma população na minha igreja, eu quero aumentar os números de membresia da minha igreja em detrimento do reino. Eu não estou tão preocupado assim com as pessoas sendo salvas. E esse é um tema muito complicado, até difícil falar assim, porque parece pancada, né? Mas a prioridade, se fosse o reino pelo reino, nós não teríamos tantas brigas denominacionais, tantos embates, porque o reino pelo reino, ele é para alcançar, cara, e assim, se eu ser evangelista é mais fácil nesse sentido, né, que é o meu papel, porque eu tenho a plena convicção de que eu vou ganhar, mas é um pastor que vai cuidar. Entende? Eu entendo a minha função. Sim. E para mim, se ele vai para a Assembleia, se ele vai para Batista, se ele vai para Metodista Wesleyana, para mim isso não tem problema. Onde ele for aprender de Cristo e ter o caráter dele transformado, moldado segundo as Escrituras, eu já estou feliz. Então, acho que são 2 pontos assim, que a gente viu na prática, né? Eu não estou falando aqui de achismo, porque os alunos chegavam cru na nossa escola. Então, acho que esses são 2 pontos que são legais, assim, da gente pensar. Olhando num panorama geral, uma visão panorâmica do Brasil em relação a crescimento de igrejas. Será que a igreja brasileira, ela cresceu ou ela inchou? Eu acho que aconteceu as 2 coisas. Eu acho que a igreja brasileira, ela cresceu, porque no inflar, quando eu começo a trazer muitas pessoas, não é? Eu vou conseguir ter um grupo maior de pessoas que realmente se interessam e que vão aprender sobre o evangelho. Então, eu tenho dentro desse inflar, desse inchar, eu tenho um crescimento também que é real, né? Que a gente pode tornar esse crescimento aí palpável. Eu percebo que a igreja, ela também se aprofundou demais. E é interessante isso. Lá na Europa, a profundidade da igreja brasileira, na Europa, por exemplo, ela se torna um entrave. Eu falo assim, quem quer ser evangelista, ainda que tenha o conhecimento do mestre, tem que ter a empatia de um professor de primeira série. Porque quando a gente aprofundou tanto no conhecimento aqui no Brasil, hoje a gente fica nos debates altamente teológicos. Sim. Muito técnico, né? Os debates são teológicos, e aí a gente vai querer pegar os pontos e vírgulas. E, na verdade, quando você está na rua para falar com as pessoas, não é esse conhecimento teológico aprofundado que vai fazer diferença na vida delas, ou que vai impactá-las. O que vai realmente transformar é a mensagem do evangelho crua. É a salvação por intermédio de Cristo Jesus. É a pessoa ter a consciência de que ela é pecadora, ela necessita de Jesus Cristo. Eu tenho que levá-la ao conhecimento do pecado, ainda que ela se ache uma boa pessoa. Eu tenho que explanar com ela sobre o plano da salvação e o sacrifício de Cristo, né? Então, como essa conversa, ela é uma conversa que assim, mas isso é a base. Isso aqui é só a basezinha. Vamos renegar isso aqui para as crianças, vamos deixar na classinha, né? Mais como um papel de colorir, e vamos debater coisas mais sérias do evangelho. Quando, na verdade, o que eu penso, e eu percebo que isso é o mais importante do evangelho. E quando as pessoas conseguem se conectar a essa mensagem real, aí, cara, a gente tem um crescimento da igreja. E é tudo puro e simples, né? Puro e simples. Nós vamos ter uma conferência agora, puro e simples. Legal. Sábado agora. Bacana. Eu fico pensando, cara, a gente confunde às vezes, né? O evangelho é com um bom conselho.
O evangelho é uma boa notícia, cara. É maior que um bom conselho. Porque o que é um bom conselho? Ah, para de fumar que você vai pro céu. Ah, para de beber que você vai pro céu. Pare com isso que você vai ser salvo. E a Bíblia diz que nós não salvamos a nós mesmos. É o que você falou, cara. É tudo por intermédio de Cristo. Então, o que é uma boa notícia? Ó, ter uma salvação pra você que não vem de você, vem dele. E por quê? É simples. E por que vem essa salvação? Aí o diálogo vai dentro disso. Mas por quê? Muitas pessoas, a gente que tá na rua direto, no contato, o cara pergunta, mas eu sou legal, sou uma boa pessoa, entendeu? Por que eu preciso de Jesus? Eu não entendo por que Jesus morreu por mim. Então é hora de você destrinchar a natureza humana. Entender que eu prego muito em presídio, né? Eu faço muito presídio com filme e tal, eu faço muitos presídios. E a minha primeira fala nos presídios é sempre assim, gente, agora eu vou falar com vocês sobre o olhar, sobre a perspectiva de Deus. Deus olhando do alto dos céus, Ele está nos vendo aqui e não há grades que nos separam. A única diferença que Deus pode estar vendo neste momento é que há um advogado que derramou sangue por mim e que eu já me encontro nele. Só que este advogado está presente, é Jesus Cristo, e ele está aqui também para você. E isso não significa que você vai sair da cadeia hoje. Mas isso significa que você pode sair do vale da morte hoje. Significa que você pode sair hoje. Porque existem pessoas que estão presas, livres. E existem pessoas livres que estão cativas. Sim. Então, sob esse prisma, porque para eu não... Eu entendo o social, que ele está cumprindo algo pela justiça social. Mas pela justiça divina, não tem bom. Não tem quem seja bom pela justiça divina. Sou meio contra os coaches nesse sentido, sabe? De que assim, não, você é especial. Cara, você não tem nada de especial. De verdade. No olhar de Deus, você não tem nada de especial. No olhar de Deus, você é um pecador, destinado à morte. Cara, você vai morrer. E eu acho que talvez por esse olhar que eu tenha de entender que ninguém é especial sob o olhar de Deus, que todos pecaram e estão destituídos fora da glória de Deus, e se eles não forem alcançados pelo evangelho, eles vão morrer, vão para o inferno. Todos nós vamos morrer, vamos para o inferno sem Cristo. Necessitamos, somos carenciados dele. Talvez por isso eu tenha mais ansiedade e menos medo de chegar nas pessoas. Porque eu não me acho em momento nenhum especial. Eu não acho que eu sou especial porque eu tenho Cristo. Não acho. Eu não acho que eu sou mais bonito. Não acho, cara. Eu não acho que Deus olhou para mim com mais intensidade do que... Não acho. Eu acho que Deus fez por todos nós exatamente a mesma coisa. Eu recebi uma palavra profética uma vez, há pouco tempo, que eu retornaria para o Brasil como um mendigo. Né? Foi uma palavra muito forte, que nós voltaríamos no olho do furacão para o Brasil. Recebi essa palavra 3 anos atrás, que nós voltaríamos para o Brasil no olho do furacão e voltaríamos como mendigo. E voltamos no tempo da pandemia, no olho do furacão. Foi mesmo terrível. E quando eu recebi essa palavra do mendigo, ninguém quer essa palavra do mendigo, né? Aí eu lembrei de uma pregação do Thomas Pedley. Ele é norte-americano, ele é pastor aqui em Minas Gerais. E ele pregou uma vez, ele disse assim, nós temos que entender que, sob a perspectiva de Deus, nós somos mendigos partilhando o pão com outros mendigos. E fez muito sentido para mim, no sentido de ser um mendigo, não o mendigo, o físico, mas o mendigo é aquele que reconhece que necessita de Deus em todas as coisas. Eu necessito da proteção, do amor, da graça, do alimento, da água, do cobertor. Eu preciso de tudo que venha de Deus, de tudo. E eu tenho um pão, que é o pão do céu, e eu reparto esse pão. Eu não sou mesquinho, eu sou um mendigo repartindo o pão com outros que entendam. Eu sou carenciado de Deus. Eu necessito de Deus. Então, quando a gente encontra alguém necessitado e carenciado de Jesus, cara, coisa mais linda. Dá festa no céu. É top. Eu percebo a questão de... É claro que há muitas distorções, né? Há muitas falácias a respeito de você é especial e tudo mais. Mas o que eu vejo assim é que eu tenho que ser o protagonista da minha história. Eu tenho que ser o responsável pela minha vida.
Se eu não orar, ninguém vai orar por mim. Uhum. Entendeu? Se eu não for buscar a misericórdia de Deus, a graça, o favor imerecido, ninguém vai buscar. Então eu vejo assim, às vezes a pessoa ela quer uma transferência de responsabilidade. Sim, por osmose. Aí não Entendeu? vai. Não, aí isso não vai. Ela pensa assim, eu entrei na igreja, pronto. Agora eu sou responsabilidade do pastor. Eu vou no culto, eu recebo a palavra, ele põe a mão sobre minha cabeça, me unge, ora por mim, eu vou ser próspero, eu vou ser feliz, meu casamento vai ser resolvido, minha vida financeira vai ser resolvida. E não, nós somos responsáveis pela nossa história. Então, mas a minha questão é, da onde veio esse conceito? Por que as pessoas começaram a pensar que era isso? Isso em algum momento foi difundido. Em algum momento foi. É esse o ponto, sabe? Acho que a gente tem que olhar o ponto que a gente caiu e voltar lá. Sim. Porque em algum momento isso começou a ser pregado. A gente tem muitas vertentes teológicas e em alguns momentos isso começou a ser ensinado. E é por isso que as pessoas vão carregando isso, não é? A gente vai perdendo a base do evangelho, que é a questão que você está colocando muito forte aí, que é a minha responsabilidade diante de Deus. Isso. Não é? Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu, como filho, eu tenho direitos e deveres. É, exato. E eu penso sempre que antes de ser filho, eu já sou um defunto, né, cara? Eu gosto muito, eu faço umas metáforas loucas na minha vida. Porque eu entendi que eu morri para Cristo, por Cristo. Eu morri, cara. Se eu morri e agora Cristo habita em mim, então agora eu sou filho porque Cristo é o filho. Então, cara, não sou eu o bonito, é Cristo, o filho em mim. Ele é filho. Então, eu agora me fiz escravo por amor dele. Ele é o filho, habita em mim, eu morri para mim mesmo. Agora Cristo habita em mim, então agora eu sou filho por causa de Cristo. E se eu amo Cristo, então agora eu faço o que Cristo me ensinou a fazer. Como que eu vou aprender? Eu tenho que ler as escrituras, Sim. meditar, tenho que orar, eu tenho que ter a minha vida devocional, porque eu tenho que aprender de Cristo neste tempo, para viver o Cristo em mim, né? Eu gosto de olhar o evangelho olhando sempre da perspectiva de que Cristo é o centro de tudo. Se Cristo sair do prumo, sair do centro das coisas, para mim desanda. Né? Acho que por isso que eu tenho MBA em gestão de pessoas, sou publicitário, né? Tenho também formação em marketing. Eu tinha empresa aqui, e quando eu entendi que era tempo de abrir mão de todas as coisas para poder pregar o evangelho, viver da pregação do evangelho, né? E isso não é me tornar rico com o evangelho, mas era colocar a minha vida toda em favor do evangelho, foi quando eu percebi que, assim, é Cristo ao centro. Se em algum momento Daniel quiser ressurgir e voltar a tomar o lugar, cara, eu não consigo continuar. Então, são 10 anos pregando de forma integral o evangelho, em tempo integral, não é? E o Senhor tem sido bondoso, tem cuidado de nós, mas isso é um exercício que nós temos feito. Cristo é o centro, todo dia, em todo tempo, em todo tempo. Eu não me deixo contaminar, achar que eu sou bom em alguma coisa. Não, é Cristo. Cristo é o bom, Cristo é o centro. A glória é dele, por ele, para ele, e aí a gente vai avançando. Acho que um pouco dessa consciência, você não precisa talvez ser extremado, alguém pode estar achando, você é muito extremado. Tudo bem, mas eu acho que um pouco dessa consciência da centralidade de Cristo é extremamente importante. É que muitas pessoas, por muito tempo, pregou um paternalismo absurdo. Então, não ensinou o cristão a ir buscar na fonte. Você quer uma oração? Você precisa de oração? Vem aqui que o pastor ora. Você vai fazer não sei o quê? É o pastor. Liga pro pastor, né? Liga para ele. Liga para ele que ele vem. Pastor, o senhor tem que vir na minha casa, ungir minha casa, porque o senhor faz uma oração forte. É isso. Então, algumas pessoas, eu não vou dizer a igreja, porque você fala a igreja é algo muito sério, porque a igreja é a noiva de Cristo e não pode também generalizar. Mas muitos pastores ensinou a igreja a ser dependente do pastor e não dependente de Deus. Porque isso é lucrativo, né? Isso é rentável. É bom pro pastor, né, cara? Porque, Entendeu? assim, eu acho muito legal quando lá em Itajaí, né, Santa Catarina, quando
Ah, esqueci o nome do pastor agora, mas beleza, lá de Itajaí, vocês sabem de que eu tô falando. Quando ele despontou no Brasil falando sobre paternidade de uma forma mais forte, né? Trazendo uma consciência mais forte, alguns anos atrás, muitos pastores começaram a ir para esse lado, só que se colocaram como os pais, né? Tem muita gente que se coloca como os pais. Eu sou o seu pai espiritual, eu sou o pai tal. Cara, tudo bem, há bases bíblicas para todas as coisas, né? A Bíblia, ela dá base para tudo. Tinha um pastor amigo meu que dizia que a Bíblia é a mãe de toda heresia, Sim. né? Tudo tá ali. Ela dá base para tudo que você quiser. Mas eu olho isso também sempre com muito zelo, assim, sabe? Quando alguém quer ser o meu pai na fé, meu pai espiritual, tá? Você quer tomar o lugar de Cristo na minha vida ou não? Ou você quer ser alguém que vai me ajudar a encontrar em Cristo, no Deus Pai, a paternidade espiritual que eu necessito, a paternidade que é real, que Tem é muitos eterna. absurdos pregados sobre paternidade e eu vejo o quê? Só substituímos um sistema pelo outro. Porque quando ele apareceu, ele veio pregando contra o sistema. Você lembra disso? Uma Sim. desconstrução. Sim. Nós estamos desconstruindo. Não estou dizendo que eu sou contra, não estou dizendo que eu gosto, sou a favor. Mas veio pregando muito contra o sistema, Sim. mas desconstruíram um e construíram Quebramos a outro. religiosidade para construir uma religião. Por quê? Porque se você for pegar a paternidade de muitos, ela volta para aquela cobertura espiritual antiga que tinha antes. Exatamente. Só que daí, o novo modelo vai dizer assim, cobertura espiritual é teto, paternidade é chão. É isso, é base. É isso que a gente vai ouvir. Né? A cobertura espiritual, ela te limita. A paternidade, ela é a base, ela é o chão que vai te impulsionar. Tudo bem. Mas só que algumas pessoas, alguns pais espirituais, algumas paternidades espirituais, elas são a cobertura espiritual antiga. Que é centralizado tudo nele, que é focado tudo nele. É triste, mas tem um discurso no púlpito, mas por trás, nos bastidores, nas mesas, tem outro discurso. A performance é uma, a vida real é o oposto, né? A verdade é diferente. A verdade é assim, eu não quero o seu CNPJ. É o que a gente ouve assim, ó. Eu não quero o seu CNPJ, eu quero o CPF. Quer dizer, eu não quero cuidar da sua igreja, eu quero cuidar da sua vida. É isso, eu não quero cuidar da instituição, eu quero cuidar. E isso é nos púlpitos. Por trás, fecha a sua igreja e vem comigo. Então. Entendeu? Então, que sistema que é esse? Que paternidade que é essa? E isso tem frustrado corações, hein? Claro. Aí quantas pessoas que têm um chamado, que têm um propósito, que estavam lá cuidando de vida, é verdade, meu pai mandou, baixa as portas. Gente, tem cara que manda você renunciar à sua paternidade biológica para tê-lo como pai. É complicado. Uma coisa é falar para você, ó, fecha a sua empresa, vem ser funcionário. Vem aqui, trabalha aqui, ganha aqui. Sua independência não vale mais, cara. Gente, veja, a gente tá indo até para entrou num outro rumo aqui até, né? Da conversa mas são questões que a gente tem que entender. E aí uma pessoa que tá sob isso, tá debaixo de uma autoridade como essa, o que ela prega de evangelho? Como ela evangeliza? Vamos voltar ali no evangelismo, que é a minha área de maior domínio de ação. Como que um cara assim evangeliza? Não evangeliza. Ele não evangeliza, entendeu? Ou ele fala algo por interesse próprio, né? E porque porque daí são frases de efeito. Ele adultera a essência do negócio. né? Porque daí você não tá falando de Cristo. Porque assim, no meu entendimento, tá, gente? Eu sou o pior dos teólogos que existe. Mas no meu entendimento, o que me cobre é o sangue de Cristo, o que me dá base é Cristo a rocha. Cristo é a rocha, ele é a minha base. É o sangue de Cristo que me cobre. Ele é a minha cobertura. Cristo é Cristo, então, para me dar base e para me cobrir. E se Cristo é o meu teto, ok, porque eu não preciso ser maior que Cristo. Eu acredito em uma paternidade saudável. Porque o que acontece? Se você for falar, daí você chega, Jefferson, você fechou sua igreja? Não, houve uma fusão. Houve uma fusão. Então, tem paternidade e tem paternalismo. A paternidade saudável e a paternidade abusiva. Agora,
Daniel, o que será que é? A gente fala muito hoje, muito sobre ter várias denominações. Mas vamos lá, o que seria mais útil você ter? Pensa na igreja como uma base, porque teoricamente deveria ser uma base, Sim, certo? sim. Aí pensa comigo, vamos pegar Tremembé, a nossa cidade. Seria melhor ter uma base central ou seria melhor ter várias bases espalhadas em determinados lugares? Bom, vou fazer um pensamento histórico aqui, né? Na verdade, quando a gente se tornou protestante, quando a igreja ela quis sair do domínio catolicista, né? Que ela viu o que era. Talvez ela tenha, no princípio, nos primórdios, aí até tentado caminhar de uma outra maneira, mas o que a gente vê é uma tentativa constante de voltar ao modelo catolicista, papal, né? A gente vê isso. Eu não tenho, assim, de verdade, porque eu não sou um pastor de igreja, eu não tenho uma opinião sobre isso é o melhor, isso é o pior. Eu consigo ver algumas coisas positivas e negativas dos dois lados. Eu acho que é sobre isso que eu vou expor. Sim. Por exemplo, o catolicismo eu acho muito interessante, porque eu viajei para uma dezena de países na Europa, viajei para quase todos os estados do Brasil já, e igreja católica é igreja católica em qualquer lugar. Entendeu? Você chega, é uma igreja católica. Sim. Tem uma identidade. Acabou, cara. Sim. Você vai em qualquer lugar, qualquer cidade que você for, você vai numa igreja católica, ela tem identidade. Pequeno ou grande é a mesma identidade. E é legal. Eu acho legal essa identidade. Assim, puxa, você sente. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu não sei se acontece com vocês. Quando eu entro numa igreja católica, eu entro em muitas. Eu não tenho nenhum problema. Eu gosto de ver, eu acho bonita a arte e tal. Eu acho a arte sacra, eu acho interessante. Eu sou artista, né? Sou ator e tal. Então, a arte sacra eu acho muito bacana. E é incrível. Eu entro num ambiente de igreja católica, instintivamente, eu já começo a falar mais baixo. Já sinto um tom de reverência maior em mim. Já tiro o boné. Interessante, né, cara? Eu me pego fazendo isso. E aí eu sempre percebo que, assim, há uma luta moderna em quebrar tudo que é sacro, em desfazer tudo que é sacro. O sacro não serve para nada, né? E essa luta do sacro e do profano, e aí o sacro já não faz diferença. Então agora esse ambiente aqui é só um ambiente de liberdade. O prédio já não representa nada, e eu sei que a igreja são as pessoas, o prédio não é a igreja, mas ele perdeu a representação também, né? Da representatividade dele, do ambiente que é um ambiente sacro, que é um ambiente onde nós estamos em comunhão para adoração, né? Então, eu vejo essa diferença, assim, que eu acho importante. Se nós tivéssemos uma grande igreja evangélica, assim, né? Uma grande igreja, talvez nós tivéssemos uma identidade mais definida. Só que, por outro lado, eu percebo historicamente também que a igreja dos gentios, cara, é uma bagunça mesmo, né? A igreja dos gentios sempre foi assim. Ela é uma igreja que ela vai tendo muitos sobrenomes, né? Ela vai tendo muitos sobrenomes. Me assusta só quando ela perde a identidade de Cristo. Quando ela deixa de pregar Cristo. Isso que é o que mais me preocupa. Eu pastoreei durante um tempo em Portugal, mas a nossa igreja era uma célula, porque não tinha igreja lá. Nós ganhamos os primeiros portugueses e fizemos o trabalho de discipulado. Era uma igreja pequena. Não é? Então, você encontrar igrejas enormes e encontrar igrejas pequenas, para mim, o mais importante é que seja a essência. Cristo esteja sendo ensinado naquele lugar. Cristo esteja sendo pregado. Né? Eu acho que a igreja deveria, como um todo, se preocupar mais com as questões bíblicas mesmo, com aquilo que a igreja, com o papel da igreja, né? Aí eu vou falar rapidinho, assim... Podem falar mal das igrejas, podem falar mal das igrejas históricas. As comunidades agora têm uma visão e tal. Mas para o missionário, por exemplo, o papel da igreja histórica, é a base da igreja histórica que sustenta missões, cara. Sim. Comunidade é falha demais.
Comunidade, ela não tem responsabilidade nenhuma com os missionários. Nenhuma. Então, já a igreja histórica tem. Ela já cuida. Ela leva a sério o papel. Aí o povo fala, mas é porque é muito chato, tem muita prestação de conta e não sei o que e tal. Cara, ela é transparente. Ela é organizada. Ela é organizada. Mas aqui a gente tem mais fluidez e tal. Bom, vamos ver benefícios. Por que a gente precisa deixar de ter algumas coisas para ter outras, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Não sei se um dia a gente vai encontrar, cara. Não sei. Sim. Você que é pastor aí bastante tempo. Um dia a gente encontra esse equilíbrio? Estamos nesse caminho? Eu acho difícil, viu? Volta no que o João falou, né? Escolher é perder sempre. Perder sempre. Perder sempre. Agora, eu acho que essa importância do templo que a Igreja Católica, por exemplo, faz, eu acho isso essencial na vida de um cristão. Eu fui uma vez em Ubatuba e eu tinha comprado um carro de um senhor de Ubatuba e eu fui até a ele e quando eu cheguei ele estava na missa. E eu fui até a igreja que ele estava na missa e quando eu o chamei lá, ele estava tocando o violãozinho dele lá na missa. Sim. Aí, primeiro, não foram nem falar com ele. Depois que ele parou de tocar, que ele sentou na primeira fileira ali, vieram falar com ele, falaram, o Paulo de Tremembé tá aí e tal. E ele veio no corredor da igreja, de frente ao altar, e ele veio de costas para a rua e de frente para o altar. Então ele veio andando de costas até a porta da igreja, ele ajoelhou, fez o nome do Pai, aí ele saiu de costas para a porta, e aí que ele virou de frente para mim, e me atendeu. E eu fiquei reparando nisso, e eu acho isso muito legal, porque raramente o cristão protestante, ele cuida do templo. Como um católico, alguém de uma igreja histórica, por exemplo, cuida. Então, o cristão pós-moderno hoje, o cristão moderno, a igreja triunfante, como é chamada as igrejas de hoje, né? A igreja relevante, ele quer chegar, ele quer ter uma boa cadeira, ele quer ter um bom som, ele quer ar-condicionado, ele quer telão de LED, ele quer uma água gelada, ele quer todo o conforto que tem. Mas ele vê um papel no chão, ele passa por cima do papel, senta na cadeira dele. Ele vê uma coisa fora do lugar, um ventilador, por exemplo, quebrado, ele não tem o carinho. Mas isso aí eu penso que é dessa geração que a gente vive, né, cara? Que é uma geração de consumo, e a partir do momento que eu pago dízimo, eu tô pagando dízimo, cara. Então, você, tem por que favor, ter papel bom ali. Vai por favor, a mão, né, mano? Papel do melhor. Contrata alguém aí pra varrer, mano. Eu tô pagando dízimo. Eu venho aqui pra consumir 1h30 de culto. Eu não venho aqui, por favor. Você me deu o lugar que eu preciso, porque eu pago. Sim. Então, eu acho que a gente tá nessa geração, né? A gente faz parte dessa e geração. hoje, Daniel, o que eu percebo? A pessoa, ao invés de investir em evangelismo, em missionários, em manter missionários, por exemplo, ele investe no templo. Nós temos as exceções. Não, é claro, mas eu estou dizendo Graças assim, a Deus. eu vejo É. algumas pessoas que ao invés de evangelizar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem de redenção, não, ele quer investir no templo físico. Mas é o consumo de novo. Porque daí é patrimônio, cara. porque Isso, daí a pessoa pensa o quê? É isso aqui que vai segurar eles aqui. É patrimônio. E eu penso em duas coisas. Eu posso estar sendo muito extremista também agora. É. Mas eu penso que o evangelismo, ele consiste em duas partes. A primeira, vai lá, busca e traz para cá. E a segunda? A primeira é encher um lugar com pessoas. A segunda é encher pessoas com Cristo. Porque o que mantém o lugar cheio, cara, é encher as pessoas com Cristo. É quando a pessoa se enche de Jesus. Agora, a igreja incha, pastor, que você fez a pergunta, quando? Quando o lugar tá cheio de pessoas. Então, cara, sabe o que eu acho Ela interessante? cresce quando as pessoas estão cheias de Cristo. pessoas cheias de si mesmas. Eu penso no evangelismo, você chegou num ponto que eu acho fabuloso. Eu penso o inverso, exatamente o inverso do que você falou. Você vai entender. É isso que a gente aprendeu, que a gente tem que buscar a pessoa e colocar aqui para ela aprender de Deus. Porque a gente acha que aqui é a igreja, a gente vai trazer a pessoa para a igreja e a pessoa na igreja vai aprender de Deus. Quando, na verdade, a pessoa,
ela vai ser inserida na igreja a partir do momento que ela receber Cristo, porque ela vai ser enxertada na videira, ela vai ser enxertada em Cristo. Então agora ela vai fazer parte do corpo de Cristo. Então eu preciso primeiro encher a pessoa de Cristo, eu preciso primeiro anunciar Cristo. Aí a partir do momento em que essa pessoa entender a sua condição humana e Cristo, ela vai receber a graça de ser inserida no corpo. Ela já se transformou, ela já passou a ser a igreja. Agora é só o ambiente da comunhão que a gente tem que cuidar bem, que tem que ser bacana, que tem que ser limpo, que tem que ser um ambiente respeitoso, sacro no sentido do respeito, né? Que é muito Agora importante. eu vou fazer uma pergunta pra você. Vamos dar um exemplo. Você vai, a pessoa nunca te viu. Você vai e leva Jesus até ela. Ela assiste o filme, ela fica, nossa, que é isso, cara? Eu quero isso daqui pra mim. Sim. É necessário um convívio, um contato a mais. A comunhão. Para que você vem possa depois. colocar Jesus dentro dela. Como esse convívio é feito, em qual lugar, se não na igreja? Ela é feita na igreja. Não, mas veja que ela é a consequência. O que eu estou tentando dizer aqui é que eu colocar alguém sem Cristo na igreja é eu colocar mais um acessório. É eu vestir a minha roupa. A minha roupa ela não faz parte do meu corpo. É uma pessoa que não tem Cristo dentro da igreja. Ela é um acessório ali. Ela vai contribuir com alguma coisa, ela vai estar ali, ela vai fazer parte da comunhão, Sim. mas ela não está inserida no corpo. Na videira, né? No corpo místico de Cristo, vamos colocar assim, no corpo de Cristo. Ela ainda não é noiva de Cristo, ela não está inserida como noiva de Cristo. Por quê? Porque ela não recebeu o evangelho e o entendimento de que Cristo vive nela. Ela ainda não se decidiu por Cristo. Então a gente fica, eu acho que volto de novo naquela questão que você está falando, das igrejas infladas. Então tem muita gente permeando os halls de igreja e que, na verdade, ainda não estão enxertadas em Cristo, cara. Não conheceu a verdade Não, ainda, não né? conheceu a verdade. Aí eu penso assim, tá, será que isso não é só desgaste? Será que isso não é só desgaste? Será que nós estamos fazendo a coisa do jeito certo? O que seria melhor, uma reunião de 5 discípulos, discipulados, pessoas que estão buscando em Cristo, ou uma reunião de 30 pessoas que elas estão ali para receber uma oração só e continuar suas vidas? Em matéria de dar frutos, né? Em matéria de se aprofundar em Cristo, de ter uma vida que tenha relevância, né, social, espiritual. Então, são questões que eu acho que a gente tem que ir aprofundando, a gente tem que ir conversando, sabe? Sobre entender esse papel de que, primeiro eu morro para mim, recebo Cristo e aí eu sou inserido na igreja. Eu não posso ser um corpo estranho. Já tentou... Se um espinho entra na mão da gente, ele é um corpo estranho, o corpo quer expelir ele. Então a gente vê muita gente saindo da igreja porque foi expelida da igreja. É. Muita gente foi expelida. E foi expelida naturalmente, por quê? Porque é um corpo estranho. É um corpo estranho, não está Isso é fazendo sério? parte, cara. Isso é sério, hein? É Atos sério. 2,47, né? E Deus ia acrescentando no meio da igreja o grupo das pessoas que iam sendo salvos. Sim, os salvos vão sendo acrescentados. E também fala contando com o quê? Com a simpatia de todos, né? de todos. Isso. Olha, cara. Mas é porque os salvos, sendo acrescentados, eles têm um papel agora de ser pequenos cristos, a representação de Cristo na Terra. E Cristo na Terra vai desagradar alguns, mas vai despertar a simpatia de outros. Não é? Então isso é interessante você entender. Mas dentro do papel do evangelismo, a gente às vezes quer inverter isso. Eu quero levar o cara para a igreja primeiro, quero fazer o cara ser igreja sem Pois é, Cristo. pois Ninguém é. é igreja sem Cristo, cara. Não, é interessante essa colocação, cara. É muito, muito válido. Muito profundo. Para nós, viu? Estamos aprendendo bastante, porque somos uma igreja missionária e queremos nos aprofundar. Esse ano, de junho a dezembro agora, eu investi muito no Ministério Infantil da igreja. Sim, E excelente. aí, investimos muito, até a Camila nos ajudou Sim. muito, o Diego nos ajudou muito, a Aline, que é a líder do Ministério Infantil, as outras tias e tal. E aí uma pessoa até me perguntou, pastor, em 2023 nós vamos investir no quê? E eu disse, evangelismo, Sim. missões. Nós vamos fazer esse papel de uma igreja missionária mesmo. Então, isso que a gente está ouvindo hoje para nós é muito válido, tem um valor muito importante para nós. E Daniel,
Fala para mim, por favor, tipos de evangelismo. A gente sabe do evangelismo, por exemplo, assim, superficial, um a um, como que fala, intercultural, aí é assim, Transcultural. transcultural Sim. e tudo mais, mas evangelismo criativo. Mas fala para mim, assim, na prática, alguns tipos de evangelismo que você ensina e que você já praticou e que você viu que na prática dá resultado. Tá. Eu chamo, nós sempre denominamos como geradores de oportunidades. Nosso papel evangelístico é gerar a oportunidade de falar de Jesus, de apresentar Jesus. Então, primeiro eu tenho que ter a consciência de que toda oportunidade para falar de Jesus é uma boa oportunidade para falar de Jesus. Eu não deixo passar oportunidades de falar de Jesus. Isso é interessante. Pronto. Geradores de oportunidade. Por quê? Porque evangelismo em si é falar do evangelho, é anunciar as boas novas. Não tem diferenciação. O evangelismo, em qualquer lugar que você for fazer, é anunciar Jesus Cristo. Não é? É a condição humana e a redenção por intermédio do sacrifício de Jesus. Evangelismo, ponto. É isso. Modos de fazer isso. Bom, vamos pensar em gerar oportunidades? Como eu gero? Aí entra o evangelismo que a gente chama de criativo. Como que eu gero oportunidades para fazer isso? Eu gero oportunidades, por exemplo, no meu projeto de cinema. Sim. Eu gero a oportunidade. Eu chamo, convido as pessoas vão assistir um filme, a gente faz na escola, a gente faz no presídio, a gente faz nas praças públicas. As pessoas vão ali, elas assistem o filme. Nós não estamos preocupados se vai ter 100, 200, 500 pessoas ou se vai ter 5 ou 6. Eu não estou ali para vender ingresso. Eu estou ali gerando oportunidade de pregar o evangelho. Então, se chega algumas pessoas, elas assistem o filme e aí, a partir daquilo que foi exibido no filme, eu tenho a oportunidade agora de falar do evangelho para as pessoas, de expor Jesus Cristo para a pessoa. E eu faço isso no supermercado. Eu vou ganhando relacionamento, vou gerando relacionamento, né? Então, eu não conheço a pessoa e a pessoa é fechada, eu estou ali num processo comercial só. Então, ali eu começo a conversar. Eu fiz muito isso em Portugal. Você entra mais ou menos num tema que ela te dá uma porta para você entrar e puxar uma conversa por ali ou não? Não, em Portugal eu fazia muito assim. Ia no talho, que é o açougue, e conversava sobre carne. Legal. E o cara, eu sempre perguntava pro cara, e aí, como é que é? E o cara se sentia sempre o meu professor. O cara, ele me explicava tudo. Falava tudo. Da carne, ia me explicando. E esse corte, aquele corte. Porque é a área dele, né? É o que ele gosta. Né? Então eu deixo ele me nutrir daquilo que ele sabe. Porque cada um fala do que carrega. Quando ele já tinha falado tudo que ele queria falar e ele percebeu que eu era um bom ouvinte, porque muito da pregação do evangelho tem a ver com ser um bom ouvinte. Olha, dica interessante. Dica de ouro, filho. Por quê? Porque quando você é um bom ouvinte, você vai perceber o ponto, o Deus desconhecido, o ponto de convergência. Eu tenho que ouvir para aprender o ponto de convergência. Eu tenho que estar atento ao ponto de convergência, que é o ponto onde vai entrar o evangelho. Então, quando ele percebia que ele já tinha esgotado sobre aquele assunto, geralmente vem assim, mas e você? Legal, Aí hein? sabe o que acontece? Você já deve ter percebido isso. Ele se sente na obrigação de ser grato e também te ouvir. Puxa, o cara me ouviu até agora eu vou ter que ouvir ele. Cara. Faz parte do social. Sim. Então, aí, quando isso acontece, é fabuloso, cara. Porque daí, agora, ele me perguntou. Você vê que eu não cheguei com panfleto? E esse perguntar aconteceu no primeiro dia? Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, naquele dia ele estava ocupado, foi no outro dia, foi no outro. Então, eu fui construindo um relacionamento até anunciar o evangelho. Só que eu não acredito que só na construção do relacionamento o evangelho é pregado. Vou te explicar isso. Tem algumas vertentes que dizem assim, eu não preciso falar de Jesus. Eu vou pregar o evangelho, eu vou falar só se for necessário. As minhas ações vão mostrar que eu sou um pequeno Cristo. Sim. Irmão, você tá na fé, tu tá ressuscitando então, tá indo nos velórios ressuscitar a gente? Tu tá impondo a mão nos enfermos e eles estão sendo curados? Não, porque assim, ou você vai ter que ter ações milagrosas, entendeu? A ação do Espírito milagrosa para despertar o interesse, porque você só ser uma boa pessoa, cara, isso aí não estampa Jesus Cristo. Tem muita gente boa que não é cristã.
Tem muita gente boa que não é cristã. E tem muito picareta se passando por crente. Sim. Então, se você falar pra mim que você anunciar as boas novas, só use palavras se for preciso, porque isso vem aí, tem alguns donos dessa frase, né? Alguns dizem que foi um, outros dizem que foi outro. Eu não acredito nisso. De verdade. Como evangelista, eu não acredito nisso. Eu acredito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e as pessoas têm que saber de Cristo. Porque talvez eu não seja a referência, porque eu ainda estou em obras, estou em construção, eu tenho muita propensão de falhar, de errar, entende? Eu não posso achar que eu sou especial, cara. Esse papo de eu não pregar o evangelho, deixa as pessoas verem em mim, cara, dá um tom de que eu sou muito superior às pessoas, deixa as pessoas verem a minha aura, aqui com o meu brilho. Faz o que eu tô fazendo. E aí tá tudo certo. E na verdade a pessoa precisa ouvir da condição de pecado dela e precisa ouvir do evangelho. Então eu sempre vou anunciar o evangelho falando do evangelho. Com palavras. Eu queria até aprender Libras, cara, porque tem que anunciar o evangelho em Libras também. Isso é um negócio muito bacana para comunicar, né? Então, a comunicação do evangelho tem que acontecer. E aí você vai gerar oportunidades. Como gerar? Tem um pastor que ele é muito jovem, né, cara? É o Douglas Gonçalves. Sim. E numa pregação dele, ele falando assim, como fazer uma célula, né? Como fazer um GC. E ele explicando. Não fica contando acerto. Ah, eu acertei, eu fiz isso, eu fiz daquilo. Não, as pessoas se identificam quando você conta um erro. Também. Puxa, eu errei nessa parte, mas agora eu melhorei. As pessoas se identificam com isso. Então... Sim. E o erro primário de todos é o pecado. É o pecado. Que leva à morte. Num filme, você torce sempre pelo mais fraco. Numa luta de MMA, UFC, boxe, que seja, você torce porque tá apanhando. Sempre o Rock, né? Sempre o Rock. Sempre nós estamos Rock torcendo. Balboa. E é sempre a mesma história ali. Apanha, apanha, apanha. Depois começa a bater. Bate. Mano. Legal, gente. Até aqui tá muito bom. Mas, Daniel, fala um pouquinho para nós agora sobre o Conexão Brasil. Nós queremos saber o que é o Conexão Brasil, área de atuação, se tem uma base, qual é o papel do Conexão Brasil aqui na nossa região, quem é o representante. Fala para nós. O WhatsApp do Conexão Brasil. Representante é você, sua esposa, eu sei. Mas fala para gente aí sobre o que é o Conexão Brasil, por favor. Legal. Obrigado pela oportunidade. Vamos explicar aí o Conexão Brasil como um todo. Como eu falei, nós temos uma instituição missionária, que é a Casa Missionária Conexão Europa. Ela existe, ela tem sede em Portugal, ela continua funcionando lá, tem uma igreja numa vila portuguesa lá, que é o Conexão Europa, e o trabalho nasceu lá, ele é um trabalho sério, um trabalho que, inclusive, é uma associação europeia, a gente tem atuação por vários países da Europa, legal. Quando nós voltamos para cá, para o Brasil, nosso DNA de conexão, né, fala muito alto. Essa questão de conectar pessoas a Cristo. Conectar pessoas a Cristo. Isso é o que a gente faz. Eu não sou um pastor de igreja. Meu negócio é estar na rua, é entender que o meu púlpito são as esquinas e trabalhar nesse sentido. Então, nós viemos para cá e começamos a perguntar para Deus mesmo, questionar a Deus sobre o nosso papel aqui. Não é o que nós faríamos. A família da minha esposa é aqui de Taubaté. Quando nós retornamos em janeiro do ano passado, fomos para lá, né, para Taubaté, e ficamos lá na casa deles durante um mês. E aí eu tinha uma agenda pelo Brasil para cumprir uma agenda de pregações sobre missões, né, de escolas, missões que nós íamos fazer, e treinamentos, seminários e tal. Eram 8 ou 9 estados. E aí, quando nós terminamos isso, nós perguntamos para o pai aonde nós deveríamos ir. E Deus nos levou para o Maranhão. Fomos morar lá. Num primeiro momento, em São Luís, eu achei que a gente ia plantar a base missionária de novo. Falei, legal, vai ser uma extensão da base missionária Conexão Europa aqui no Brasil. Por quê? Porque São Luís tem uma característica muito interessante, cara. Ela é a única capital do país que foi fundada por protestantes franceses. Legal. E é muito legal, é a única. E o centro histórico dela é exatamente a Baixa do Chiado, lá em Lisboa. É exatamente. Porque ela depois foi colonizada por portugueses, né? E aí você tem ali, Lisboa todinha. Cara, o centro de São Luís é Lisboa, assim, é muito legal. E aí a gente pensou, Deus trouxe a gente aqui, manteve a conexão.
O Nordeste tem um trabalho muito forte, tal, com Portugal, ótimo. E, na verdade, não era nada disso. Na verdade, o que Deus queria ali era nos apresentar para o Luaran Lins, que há 7 anos queria fazer um filme e não tinha feito esse filme ainda. E aí, de repente, nos conheceu. Eu e minha esposa somos atores profissionais, temos DRT e tal, né? Há mais de 30 anos que a gente atua. E aí ele queria fazer esse filme, mas não sabia direito como fazer, com que pessoas e tal. Casou. E aí nós entendemos o propósito de Deus ter nos levado para o Maranhão. Que é o Bené. Que é esse filme que eu estou usando a camiseta, que é o Bené, né? O filme é a história de Carlos Augusto, é uma história real, baseada no livro dele, Quem Eu Era, Quem Eu Sou, e que conta a história de um líder de uma das maiores quadrilhas de assalto a banco e chefe do tráfico em Belém do Pará na década de 70 e 80. Essa é a história do Bené, né? E... claro, é uma oportunidade de evangelho. Não vou dar spoiler do filme, mas o Bené é um cara que, né, ele vale a pena contar a história dele para glorificar Jesus Cristo. Então, quando o filme foi caminhando, Deus começou a colocar no nosso coração um projeto que a gente tinha desde 2009, que a gente já trabalhava com teatro nas escolas, e já teatros evangelísticos na escola. A gente tem um ministério com crianças muito forte, né? Que é o de Pelique e a Tia Kel, que eu sou o palhaço de Pelique, a minha esposa é contadora de histórias. A gente ministrou em centenas de igrejas aí, de 2006 até 2010, e a gente rodava algumas igrejas, algumas cidades e tal, fazendo um trabalho muito bacana. E aí a gente pensou, Deus, acho que é o tempo da gente tornar esse projeto um projeto mais forte, um projeto mais profundo. E assim começou a ideia do Conexão Brasil. Então, o Conexão Brasil é uma extensão do nosso trabalho missionário da Europa. Sim. E hoje ele é o quê? Eu tô até com uma boa notícia, quentinha aqui. Ninguém sabe, vou falar primeiro aqui. Olha, primeira mão, hein? De primeira mão. Coloca aí pra nós, ó, exclusivo. Exclusivo, não, Dá de trabalho verdade. pra fazer. Dá trabalho pra fazer, pô. De primeira mão, assim, cara, ontem, eu vim de Santo André, vim de madrugada e tal, porque nós fomos abençoados com o ônibus. Oh, glória. Então, nós Que viemos bênção. com esse ônibus, fomos buscar esse ônibus, né? E o que é o Projeto Conexão Brasil, então? O Projeto Conexão Brasil, ele tem como carro-chefe o filme Bené, que nós somos atores, diretores de elenco e coprodutores, e a gente faz a exibição em escolas, presídios, praças públicas. A gente tem uma Kombi com a tela. Que A Kombi teve lá no Aviva Tremembé. A gente colocou a Kombi lá no Eita, Aviva, glória. né? A gente tem a nossa Kombinha e a gente faz as exibições do filme. Agora a gente vai começar a transferir tudo para o ônibus. Vai ser uma tela com o dobro de tamanho, vai ter 6 metros por 2,20. Vai ser uma tela de cinema, porque hoje é 3 por 1,80. Sim. Aí a gente está ampliando isso, porque o ônibus vai dar essa capacidade de Que fazer benção. mais e melhor, né? E a gente, além disso, usa uma série de 11 filmes do Tetelestai, que eu quero falar aí, todo mundo pode entrar no site do tetelestai.io, é muito legal, com R$25 você apoia o ministério do Tetelestai. Eles nos deram a possibilidade de trabalhar com o filme deles. Esses R$25 é porque você baixa, ó, todos os filmes, os 11, fabuloso, todo feito em 4K, em um modelo de documentário que narra do Gênesis até a ressurreição de Jesus Cristo. Incrível o trabalho, incrível. Uma parceria com norte-americana, altíssimo padrão, altíssima qualidade o Tetelestai, altíssima. E eles nos cederam. Olha, pode usar, eles fazem com Que esse legal, intuito. hein? É maravilhoso. Então a gente tem trabalhado com esses filmes, exibido em vários lugares, e aí a parte maior do projeto que a gente quer ir para todo o Brasil. Nós temos a ideia de rodar aí pelo menos 250 cidades e queremos alcançar pelo menos 300 mil pessoas com os filmes diretamente, né? Mais nas redes sociais. Só que é cinema. Quantidade de som que eu tenho que carregar, né? Um monte de coisa. A Kombi não comporta eu fazer um motorhome nela. Sim. Dormir na Kombi e tal. Primeiro que a Kombi é pequena já para viver, né? E para a gente poder ir para os lugares, por exemplo, para eu sair daqui, pegar uma rota e fazer todo o Nordeste, depois pegar o Norte, até lá na ponta do Acre,
eu não tenho como ficar indo e voltando. Imagina o custo disso. Não, Não dá. Eu preciso permanecer na estrada. Sim. Só que o nosso projeto não é para cidade grande, é para cidade pequena. Porque é um projeto de cinema. Então ele tem uma parte cultural, que é levar o cinema onde não tem. E cidades que não tem cinema são cidades pequenas. As grandes cidades têm o shopping, tem cinema. Então a gente vai para cidades pequenas e por isso agora a gente está com o ônibus, né? Graças a Deus esse ônibus chegou. Nós estamos muito felizes. A igreja de São Caetano, né? De Santo André, na pessoa do pastor Eliezer. Quero agradecer ao pastor Eliezer. Nos abençoou demais, assim. Nos facilitou a compra desse ônibus, né? A gente vai pagar esse ônibus aí de forma parceladinha, bem tranquila. Nós contamos, vou até pedir aqui, contamos com o apoio da igreja, quiserem nos ajudar aí a pagar as parcelas. Estamos aí precisando disso, Deus vai suprir, sabemos. E a gente vai construir um motorhomezinho nele. Eu e minha esposa, durante 5 anos, vamos rodar o Brasil, 300 cidades, queremos alcançar 300 mil pessoas e queremos anunciar o evangelho para todas essas pessoas. Como que se dá o projeto, como que se dá o trabalho? Eu chego aqui, faço contato com a sua igreja, pastor, e aí aviso o senhor, né? Não peço autorização, aviso. Olha, nós vamos estar fazendo a exibição do filme, é assim, 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 eu mando uma cartilha, um material em PDF, é assim, assim, assim. Vai lá junto com a sua igreja, se vocês quiserem. Vão lá participar, que a gente vai abrir isso para a comunidade, para todo mundo assistir. Vamos fazer o nosso trabalho evangelístico. Ali, pessoas se decidiram por Cristo. Cadê os pastores que estão aqui? Ah, legal. Pastores, ovelhas, pastores. Se conheçam. Legal. Não é? E Legal. aí, assim, a gente vai dando continuidade. Esse é o Conexão Brasil. Um projeto de evangelístico, cultural, com cinema itinerante. E de quebra a gente ainda faz o teatro, faz aí o de Plique e a Tia Kel, e faz aí os trabalhos de teatro com as igrejas também, né? Para abençoar as igrejas e também para a gente poder levantar recursos, né? Sim. Financiamento, para a gente continuar a viagem, para seguir. Então, E os pastores isso. que quiserem entrar em contato com você para levar o Bené, levar o de Pilique até a sua igreja, onde te encontrar? Pode me encontrar no WhatsApp. Meu WhatsApp é o código de área 12 9639 9632. 12 9639 9632. Até fácil. E principalmente pelo nosso Instagram. Sim. Instagram, @CNXBrasil. E o legal do Instagram é que lá você já vai ter uma base também lá de todo o trabalho, vai conseguir ver as fotos. Nós temos o nosso site, que é conexãobrasil.org, e também no nosso site você vai ter mais aprofundado tudo que tem, a nossa história, vai conhecer o trabalho em Portugal, né? Vai conhecer tudo. Então, acho que o site é o principal até, é conexãobrasil.org. Legal. É isso Entra aí. lá. É isso aí. Gente, estamos encerrando. Puxa vida. Já? Passa muito Rapaz. rápido. Nós nem percebemos a hora passar. O assunto está tão bom, mas eu creio que foi muito edificante para a sua vida. Não dou nem pra fazer a última pergunta, mano. Pode fazer a última pergunta. Qual a importância de conhecer a Bíblia na hora de evangelizar alguém, de abordar alguém? E eu quero contar um exemplo disso antes. A gente, na nossa igreja pequena, tinha um grupo de jovens, hoje eles não fazem parte da nossa igreja mais, mas tinha um grupo de jovens que não conhecia muito a Bíblia. E tinha uma senhora no ponto, a senhora sentou lá estrategicamente, porque ela era de uma outra religião, e ela sentou ali justamente para abordar as pessoas que sentavam no ponto. E essa religião, eles ficam trancados estudando a Bíblia, ela sabia a Bíblia de cor. E os jovens foram lá, caíram na infelicidade de abordar a senhora, e a senhora falava, os jovens corriam na igreja, onde é que fica essa palavra aqui que fala isso, 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 isso? E voltavam lá. E isso tem uma importância muito grande, né? Muito grande. Conhecer o que fala. Eu sei do que você está falando, sabe por quê? Eu vou ser rápido e ligeiro aqui. Eu fui testemunha de Jeová. Meu pai era servo ministerial, né? Então eu fui pioneiro. Pioneiro é um evangelista em tempo integral lá. E eu tinha 8 anos de idade. Eu acompanhava meu irmão. Meu irmão era um pioneiro regular e eu acompanhava meu irmão como pioneiro. Sabe uma das coisas que eu acho mais fabulosas dentro das testemunhas de Jeová? Eu aprendi demais com eles. Acho que a pegada que eu tenho de evangelismo eu aprendi com os TJs. Sabe o que que é? Toda terça e quinta-feira, na reunião, porque não é culto, é reunião, tem lá, num determinado momento, um teatrinho. Teatrinho, sempre um teatrinho. Bem feito.
de abordagem. Então mostra, sempre vai ter duas situações. Uma abordagem que a pessoa aceitou, outra abordagem que a pessoa não aceitou. Como agir nas duas situações. Tem um treinamento intensivo dos textos chaves que devem ser trabalhados, pautados sempre numa revista. Há muito estudo. Muito estudo. Então é assim, uma das coisas que eu acho interessante, na Europa, a igreja mais perseguida são os testemunhas de Jeová. Eles são os que mais incomodam. Às vezes eu tenho assim um pouquinho de inveja do trabalho evangelístico que os caras fazem. Não da teologia. Não concordo com a teologia, mas o modelo evangelístico. É um trabalho forte. Cara, os caras são fortes. Acho que a gente tinha que olhar, eu sempre falo isso nos nossos treinamentos, né, de evangelismo. Quiser aí, a igreja quiser nos chamar também para treinamento de evangelismo missão, estamos à vontade. Sempre dou como exemplo os TJs. São fortes, cara. É isso aí. Vamos extrair o que é bom. Extrair o que é bom, cara. É? Temos que olhar. É isso. Gente, quero falar para você do Instagram do MetaCast. _MetaCast, _ nosso arroba do Instagram. Entra lá, nos segue, veja as nossas publicações. Nosso canal no YouTube, MetaCast. Entra lá, segue o nosso canal, ative as notificações para que o MetaCast possa ir cada vez mais longe e alcançar cada vez mais pessoas. Beleza? Pastor, um minutinho só. Puxa, gente, você quer acompanhar o trabalho missionário que a gente está fazendo? A gente tem nosso canal no YouTube. Manda bala, mano. CNX Brasil. Tudo é CNX Brasil. CNX Brasil. Lá no CNX. YouTube. CNX Brasil. Vai lá que a gente tá mostrando lá o nosso trabalho evangelístico, mostrando as viagens, mostrando tudo. Segue a gente lá. Entra lá, gente. Se inscreve lá. Acessa o canal lá do YouTube, CNX Brasil. Valeu. Faz a inscrição, ative as notificações e acompanhe o trabalho do Daniel Freeman e da sua esposa de evangelismo pelo Brasil inteiro. Beleza? Jefferson, suas considerações finais. Gente, até mais. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Eu quero agradecer aqui o Daniel. Quero agradecer aqui também por ter exposto esse projeto aqui pra gente. E pelas coisas que foram faladas aqui, que evangelismo é a chave de tudo, né? É onde tudo se inicia. E fiquem atentos, como uma coisa que ele disse, muito importante. Gerem a oportunidade e quando essa oportunidade aparecer, aproveitem a oportunidade. Não deixem passar desapercebido, porque ninguém conhece o minuto seguinte. Ninguém sabe o que acontece depois. Exato. Daqui a meia hora, puxa, eu poderia ter falado e não falei. Aproveitem a oportunidade e façam por onde essa oportunidade aparecer. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Daniel, obrigado. Pastor Paulo, muito obrigado também. Beleza. Daniel, suas considerações finais. Gente, quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar dialogando aí, conversando. Muito obrigado, Foi muito cara. bom, hein? Pô, eu gostei demais de estar aqui. Que bom. Que seja produtiva essa conversa, né? Que a gente possa realmente pensar em gerar bastante oportunidade de anunciar aquele que nós cremos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Que Cristo seja glorificado em todo o tempo, que Ele seja o centro de todas as coisas, né? Que tudo que a gente faça, que tudo isso aqui, que toda a estrutura, que tudo seja para que o nome dele seja glorificado, e é isso que vale a pena, Amém. né, cara? Isso Esse que é é o o mais nosso importante. propósito. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Daniel, obrigado Valeu, por ter pastor. aceitado o nosso convite. Vamos ver se para o ano que vem a gente marca um seminário de evangelismo lá na igreja. Sim, estamos aí. Eu vi lá no portfólio que você me mandou lá as informações. Sim. E vamos juntar uma turma lá de evangelistas, lá de missionários, para que a gente possa fazer um seminário abençoado lá. Benção. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Jefferson, valeu. Pessoal, Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Uma ótima restinho de semana para todos vocês. Deus abençoe.